Judas 12 ao 16, a palavra do Senhor diz assim: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Irmãos, vamos ficar em pé para orar? Senhor, nós te adoramos, louvamos teu santo nome, pelo teu santo dia, por estar na congregação, poder ouvir a pregação. Pedimos tua graça, ó Deus, que o Senhor fale conosco, nos ilumina. Abençoa o teu povo, ó Deus, nos dá a ouvir a tua exortação. Também, ó Deus, nos dá a esperança do teu evangelho, nos dá a olhar para Cristo. Também sermos obedientes à tua palavra, sermos fiéis, ó Deus, também nos guarda de todo mal. Abençoa o teu povo, ó Pai, fala conosco. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós já consideramos anteriormente o motivo da escrita desta carta, que é a introdução de falsos mestres no contexto da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica é a igreja do primeiro século e é a igreja que viveu debaixo da influência direta dos apóstolos. Os apóstolos estão vivos, os apóstolos então exercem o seu ministério nesse contexto. E desde os primórdios da igreja, então, há o perigo de ímpios, pessoas ímpias que se introduziram na igreja. Então, a presença de ímpios no meio da igreja é uma realidade. E é o propósito do Senhor Jesus Cristo nos alertar. O Senhor está contra estes falsos mestres. É o seu propósito nos alertar, pois estes falsos mestres, como Judas já nos alertou, distorcem a palavra de Deus. Distorcem a doutrina, tornam a doutrina de Cristo uma licença para o pecado, e nós já começamos a fazer um diagnóstico desses falsos mestres, e Judas nos apresentou exemplos históricos desses falsos irmãos no contexto da igreja, do juízo de Deus contra os falsos mestres. E para isso Judas usou exemplos históricos de incredulidade, rebelião e impureza. Observamos o caso de Israel no deserto, anjos que abandonaram o seu estado. Também o caso de Sodoma e Gomorra, estes são exemplos. E Judas também citou o exemplo de Caim, Balaão e Corá. Caim, como sabemos, ficou furioso com seu irmão, porque o sacrifício de Abel foi aceito e o seu não. Caim era ímpio. Caim ficou irado porque Deus não aceitou o seu culto. Uma ira pecaminosa, que não pode ser, não é característica de um servo
de Deus, e João fala disso na sua carta, em 1 João 3, de 11 a 12. João diz que a mensagem de Deus é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? E João nos diz por que Caim assassinou seu irmão. Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Veja então um exemplo de impiedade, de ira, no contexto da igreja, de alguém impiedoso, de alguém que de fato assassinou, e claro, isso foi fruto da ira de um coração de fato maligno diante de Deus. Balaão foi condenado por sua ganância. Balaão, então, ele buscava o salário da maldade, da injustiça, e Balaão deu um mau conselho por interesse financeiro. O amor ao dinheiro é condenado no exemplo de Balaão. Corá, junto com Datã e Abirão, são exemplos de rebelião. Se colocaram contra Moisés, exemplo de pessoa divisiva, exemplos estes, né? No caso, Corá, Datã e Abirão, pessoas divisivas dentro da igreja. Na verdade, a rebelião destes era contra Deus. E, claro, se revelou através de rebelião contra os líderes estabelecidos. E por isso, irmãos, nós vemos, e Judas nos chama a atenção, que a igreja precisa estar alerta em todos os tempos, porque sempre haverão sucessores destes entre nós, e por isso nós vimos o diagnóstico inicial, e também veremos as evidências externas da presença desses falsos mestres. Quanto ao diagnóstico que vimos no sermão anterior, Judas falou que eles eram sonhadores, substituíam a palavra de Deus por experiências, contaminam a carne, a sua libertinagem, rejeitam o governo, difamam autoridades, seguem o caminho de Caim, Balaão e Corá. E então é isso que vimos quanto ao diagnóstico. Mas, irmãos, qual o efeito da presença e da convivência desses falsos mestres no meio do povo de Deus? Então é claro que haverá ímpios no contexto da igreja, pessoas que estão destinadas às trevas eternas, ímpios no meio do povo de Deus, mas quais serão os sintomas externos? Anteriormente vimos, claro, que houve desdobramento daqueles pecados, mas Judas tratou de pecados, de coisas relacionadas a questões do coração, mas temos aqui no nosso texto mais sintomas externos, e é isso que veremos aqui nesta tarde. Irei caminhar por esse texto a partir do tema sintomas externos dos falsos mestres. Em primeiro lugar, sintomas na comunhão dos santos. Então isso será visto na congregação, na comunhão dos santos. Judas então fala sobre isso no versículo de número 12, quando ele diz que estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então, estes homens, eles estão nas festas ágape da igreja, festas de fraternidade, como está aí na nossa tradução, festas de fraternidade, festas do amor, ou seja, momentos em que a congregação está reunida, um momento íntimo da congregação. Então, esses homens se introduzem na igreja, estão misturados no meio da igreja, esses falsos irmãos, mas de maneira dissimulada. E isso é um grave perigo, porque, segundo temos aqui no texto, isso não é algo facilmente percebido, que se trata de falsos irmãos. É por isso que há uma necessidade de um alerta, de um discernimento, de uma vigilância, de que a igreja, então, seja chamada a atenção nessa questão. Ou seja, são pessoas que fazem parte da rede de relacionamentos íntimos da igreja.
descritos como infiltrados, pessoas hipócritas, fingidas, ou seja, é um perigo invisível. Por isso que Judas diz que são como rochas submersas no mar. Rochas submersas são um perigo invisível para a navegação. Então, isso que representa a presença dos falsos mestres, como recifes ocultos debaixo da água. Ali perto da costa, o navio, então, corre perigo se de fato dá contra um recife ou rochas desse tipo. E isso mostra, irmãos, então, que é algo que não é tão fácil, é uma infiltração invisível e que há um perigo de naufrágio espiritual. A presença dos falsos mestres, a presença destes falsos irmãos, pode não parecer perigoso no início, pelo menos pela descrição que nós temos aqui, então, dá a entender que de fato é algo que pode parecer não tão perigoso, não está tão visível. É uma rocha submersa, mas há o perigo do naufrágio espiritual e, de fato, quando o navio dá com a rocha e afunda, pessoas morrem, isso ceifa vidas. Então, em meio a um contexto de festas de ágape, de comunhão, de fraternidade, há então um perigo e aqui um alerta bíblico quanto à presença de ímpios no contexto da igreja, no contexto então do povo de Deus. Desse modo, irmãos, vejam que é uma corrupção sorrateira no meio da igreja, onde deveria haver santidade, uma corrupção. Esses homens não têm temor de Deus, porque o texto nos diz que eles se banqueteiam sem qualquer recato, e isso é uma referência à ausência de temor, sem pudor, sem qualquer recato. Ou seja, como já havia sido dito, são homens que transformam em libertinagem a graça de Deus, possivelmente presença de excessos vergonhosos, ou talvez usando a oportunidade da comunhão com a igreja para disseminar heresias, ou práticas não condizentes com a doutrina, comportamentos imorais. Então vejam que é um comportamento sem temor de Deus, atrevido, sem qualquer escrúpulo, e também pessoas que só pensam em seus benefícios, usam a comunhão dos santos, as festas de fraternidade, o ágape da igreja, para o seu benefício. É por isso que tem aí a próxima ilustração usada por Judas, que é pastores que a si mesmos se apacentam. Meus irmãos, esses homens são ímpios, conforme a descrição, carnais. O homem carnal só busca o que é vantajoso para si. Não há preocupação com o próximo. E por isso, com muita propriedade é usada essa linguagem, pastores que a si mesmos se apacentam. Ou seja, não há amor ao próximo, não há preocupação com o proveito das ovelhas. Isso é uma referência ao Antigo Testamento, ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, falando dos pastores de Israel, a sua liderança, e que de fato eram pastores que também buscavam apenas o seu proveito através das ovelhas, ou seja, comer da sua carne, da sua gordura, vestir a lã das ovelhas, dominar sobre as ovelhas. Então, esses falsos irmãos são supostamente falsos líderes, pessoas que buscam influenciar a igreja pensando em vantagens. E de fato, irmãos, o ímpio, a pessoa que faz algo bom pensando em receber algo em troca, ela está pensando apenas em si mesmo. Não há amor genuíno se alguém faz algo pensando só em receber o troco. De fato, isso não é feito por amor verdadeiro, isso não glorifica a Deus. Então, é isso que o ímpio dentro da igreja vai fazer. Porque ele não tem o amor de Cristo, ele não vai fazer de fato algo com o motivo bíblico correto para a glória de Deus, por amor ao próximo, mas para obter benefício de algum serviço que porventura prestem aí dentro da igreja.
Outro problema que Judas apresenta aí, característica e sintoma externo desses falsos mestres, é que por serem egoístas e por esse tipo de obra não ser para a glória de Deus, não há resultado ou fruto naqueles que estão ao redor, porque também não é o propósito, não estão cuidando do próximo, pode parecer fazê-lo, mas não é verdade, e então não há frutos, e é por isso que Judas descreve também no texto, aí no verso 12 ainda, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então, a figura que Judas usa, nuvens sem água, nuvem promete chuva, você olha para o céu, vê nuvens, então há uma promessa, virá água, virá algo benéfico, a água que vai regar o solo e produzir fruto, mas você olha, parece que vem chuva, mas não vem nada. Assim como uma árvore, uma bela árvore frutífera, em plena estação de produzir frutos, parece que algum fruto vai ser colhido, mas acaba que não. E essas ilustrações, irmãos, apontam para mais aparência do que resultado, porque o ímpio, ele é morto espiritualmente, não há vida espiritual. E não há, então, como produzir verdadeira vida, benefício. O discurso pode parecer admirável, mas não há benefício. Porque, como vimos, eles negam o senhorio de Cristo. Negam com as suas obras, com a sua prática. E é por isso que a igreja, irmãos, deve avaliar. Claro que há uma exigência mais ainda quanto aos oficiais, quanto àqueles que são recebidos na igreja e recebem cargos na igreja, deve ser avaliado a doutrina, também a piedade, a prática, mas isso também, claro, se estende, e a igreja também deve, e o conselho geralmente faz isso ao receber os membros, ou um novo membro na igreja, deve ser avaliado, e é feita a avaliação tanto da doutrina quanto também da experiência religiosa. E a igreja deve estar atento a isso. E os pastores, nossos pais do passado, os teólogos de Westminster, acertaram quando orientaram a igreja, isso chega até nós nos documentos, sobre como devemos avaliar pastores, pais, pessoas que têm autoridade na igreja, para ensinar a igreja. E os teólogos nos deram uma regra, que não é infalível, mas, sendo seguida, evita-se muitos problemas. Então, no diretório de culto familiar, por exemplo, os teólogos registram ali que não deveria haver no meio da igreja líderes de fora ensinando as ovelhas ali, pessoas não autorizadas. E eu vou ler aqui algumas partes do diretório para os irmãos entenderem do que estou falando. Líderes de fora não permitidos. Tem uma seção que fala isso no diretório de culto familiar. Não permitam que nenhum desocupado, não vocacionado ou pessoa sem atividade ou com pretexto de um chamamento realize culto nas famílias, visto que pessoas corrompidas, com erros ou que procuram divisão, podem estar prontos para penetrar sorrateiramente nas casas e cativar pessoas nécias, instáveis. Vejam, irmãos, e até usa a linguagem que vimos aqui na passagem, sorrateiramente penetram nas casas, e há muitas pessoas nécias, instáveis. Então veja que pastoralmente isso foi ordenado que não fosse permitido. Também quanto ao culto doméstico, veja o que os irmãos falaram. Um cuidado especial deve ser tomado a fim de que cada família se reúna sozinha para o culto familiar, não requerendo, convidando nem admitindo membros de outras famílias, a menos que se trate de pessoas hospedadas. A exceção é receber alguém que está de viagem e aí tem o culto doméstico, aquela pessoa, claro, ela é convidada, ela participa da adoração à mesa,
Mas, tirando esta exceção, não deveriam os irmãos estar com outras pessoas participando ali, e há motivos pastorais, piedosos para isso. E eles dizem isso aqui na próxima sessão. Por melhores que tenham sido os efeitos e frutos de encontros de pessoas de famílias diferentes, então eles reconhecem que em algum momento, em algum contexto extraordinário, houve algum efeito, algum fruto disso. Em tempos de corrupção e dificuldades, né? Então isso aconteceu. Ainda assim, quando Deus nos abençoa com a paz e pureza do Evangelho, tais reuniões de pessoas de famílias diversas devem ser reprovadas, por tenderem a ser um empecilho ao exercício espiritual de cada família, para não atrapalhar a piedade doméstica de cada família, por serem prejudiciais ao ministério público, ou seja, o trabalho dos pastores, quando há interferências, então, de pessoas outras, no contexto da orientação das famílias, por afastar as famílias das congregações, muita gente sob o pretexto de que adora a Deus em outros dias da semana, ou tem reuniões de célula, ou cultos domésticos, não vêm à congregação, não atendem à pregação pública ao meio de graça, e com o decorrer do tempo de toda a igreja, então detectou-se que essas reuniões paralelas enfraquecem o trabalho da igreja, afastam as pessoas da igreja. Isso é muito comum ver igrejas que têm muitos trabalhos no meio da semana, e isso afeta a congregação, o trabalho da igreja. Além disso, eles dizem: muitos erros podem advir dessa prática, o qual endurece o coração dos homens carnais e entristece os piedosos, entristece os que buscam viver a piedade do Senhor. Meus irmãos, diante destes sintomas, qual seria um remédio para isso? Submissão ao senhorio de Cristo. Para vencermos, para estarmos alertas, vigilantes, a igreja, então, precisa receber, claro, os que sinceramente vêm a Cristo, mas com vigilância. A igreja não deve receber de qualquer maneira, sob qualquer condição, sem orientar, sem instruir sobre a esfera de ação de cada um, a autoridade dos pastores, o trabalho dos pastores, o dever dos membros, e também, claro, incluindo o que é restrito ao que é lícito ser feito para o trabalho da igreja, e todos os verdadeiros servos vão submeter-se a Cristo. Então, o remédio é submissão ao senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, Ele quer que estejamos atentos, vigilantes, a qualquer tipo de ação sorrateira que vise corromper a casa de Deus, o seu culto, e afastar pessoas da igreja e coisas desse tipo. Irmãos, em segundo lugar, vemos no verso 13 sintomas em seu autogoverno. Há um problema no autogoverno desses falsos mestres. Isso é descrito no verso 13, quando Judas diz: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Como são ímpios, mortos, não têm a Cristo, rejeitam a Cristo, não podem ter autogoverno, porque o fundamento do autogoverno é ter Cristo como Senhor. O fundamento da piedade, de colocar a vida em ordem, submeter a Cristo. Tudo isso é uma luta constante e que essa luta é batalhada debaixo da soberania de Cristo, do senhorio de Cristo. Então, o homem que não é governado por Cristo, ele é governado por outra coisa. E, segundo o texto, e geralmente é o que vemos nas Escrituras, é governado por suas próprias paixões. O crente tem a luta da carne com o Espírito e, com a graça de Deus, pode viver uma vida andando no Espírito, mortificando o pecado, mas o ímpio não é assim. Ele é descrito como ondas bravias do mar.
ondas do mar que não têm sossego, inconstantes, e que espumam as suas próprias sujidades. Aí no verso 13, na primeira parte do verso 13. Então, o ímpio, ele não é sujeito a Cristo, ele é morto, ele de fato é um homem que não tem o Espírito de Deus, e é inconstante, é como ondas bravias do mar. E de fato, irmãos, essa ideia dessa espuma as suas sujidades é a ideia de que as suas obras infames virão à tona. Isso também é descrito em Isaías 57, no verso 20. Isaías mostra como o coração perverso é como um mar inquieto. Essa é a condição do ímpio. Não há sujeição a Cristo. Não há, então, um coração contente, quieto, submisso ao Senhor. Então, essa natureza ímpia, ela vai se manifestar. Ela vai expor a sua imundície em algum momento, coisas vergonhosas que poderão ser verificadas externamente, ou seja, haverá sintomas externos também. E a igreja deve estar atenta, vigilante e verificar estas coisas. Outra característica no verso 13 é estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estrelas, irmãos, até hoje, mas especialmente no passado, quando não havia as tecnologias de navegação modernas, como o GPS, estrelas, então, elas eram guias. As pessoas, então, navegadores, por exemplo, olhavam para as estrelas e, então, eram guiados. Os marinheiros, então, eram direcionados, guiados por essas estrelas. Mas, ao dizer que os falsos mestres são estrelas errantes, talvez cometas, algum tipo de estrela cadente, isso aponta para o fato de que esses mestres não servem para orientação espiritual. Os seus ensinos são perigosos, podem levar a naufragar na fé. Eles mesmos são inconstantes. Eles mesmos não têm um rumo fixo. Outra possibilidade com relação a estrelas errantes, também estrelas cadentes têm um brilho passageiro. Então, estes falsos mestres podem se apresentar como estrelas brilhantes, apresentar o seu conhecimento, mas é algo passageiro, efêmero, dura pouco, como uma estrela cadente que passa e ilumina, mas logo desaparece. E o seu destino, conforme o texto, é a negridão das trevas para sempre. Há um lugar para eles no decreto de Deus. Judas enfatiza isso. Deus reservou para eles trevas, negridão das trevas para sempre. Por isso que o texto diz, para as quais têm sido guardadas. No decreto de Deus, na vontade de Deus, há um decreto divino, irreversível. Estes que amam as trevas, que rejeitam a luz, estão destinados à mais profunda escuridão. Para sempre, escuridão eterna. Vimos hoje pela manhã, no texto do Êxodo, um pouco sobre essa ideia da luz, das trevas. É muito interessante. E aqui também, nesse texto, agora à tarde, veja que os ímpios estão destinados, o estado eterno do ímpio é descrito como negridão das trevas para sempre. Isso, irmãos, deve chamar a atenção que a falta de estabilidade doutrinária é algo que deve ser bem notado nessas evidências externas dos falsos mestres. Então, não são guias confiáveis, são estrelas errantes. Então, é necessário observar falta de estabilidade doutrinária. Em terceiro lugar, temos do verso 14 a 16, sintomas na língua. Há uma citação de um apócrifo que entra na Escritura, o texto aí de Enoque. Então, Judas, ele cita, quanto a estes foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo,
Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Então, temos aí essa citação, ela entra no cânon, é palavra de Deus, e Judas, então, fala que haverão sintomas na língua. A boca fala do que o coração está cheio, e a língua vai revelar a impiedade do coração. E a língua e os pecados da língua também estão sob o escrutínio do juízo final. E para mostrar a certeza disso, Judas cita a profecia de Enoque, o sétimo depois de Adão. Ou seja, Judas apela para um relato da antiguidade. E Enoque, de modo profético, ele anuncia a vinda de Cristo. Eis que veio o Senhor, como se ele já tivesse vindo, usando então um passado profético. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, e o Senhor veio para exercer juízo. Então, isso é certíssimo. A volta de Cristo, o juízo final e o motivo para o qual o Senhor vem para exercer juízo, para fazer convicto todos os ímpios acerca de obras ímpias, mas também de palavras. Então, o juízo do Senhor alcançará as obras, mas também palavras. E o Senhor virá publicamente entre as suas santas miríades, será uma vinda pública solene. Os santos anjos serão testemunhas da culpa e da vergonha destes falsos mestres. Eles serão convencidos, serão feitos convictos, serão silenciados. Sua consciência vai funcionar, não haverá mais desculpa, autojustificativa. E também é propósito desse juízo de Deus julgar palavras insolentes. Judas destaca, então, que não é apenas obras o problema. Sim, vários desses sintomas, de elementos desse diagnóstico têm a ver com obras, mas também fala das palavras. E há aqui o sintoma, no verso 16, especialmente. Há um ensino distorcido, há um ataque à sã doutrina, à autoridade de Deus. Deus vai julgar as obras ímpias, mas também o discurso. E isso fica mais claro ainda no verso 16, onde temos aí o sintoma da língua ímpia, no verso 16. Veja que os falsos mestres descritos aí, o texto diz, são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ou seja, há o pecado da língua, que faz também um eco com a rebeldia do deserto. A murmuração é fruto de um coração ingrato, que não aceita a providência de Deus, não se sujeita a Deus, acha defeito em tudo na providência de Deus. Também vejam que eles são arrogantes, propalam grandes arrogâncias, são aduladores, promotores de si mesmos. Então há um discurso de autoexaltação, como vimos, seu discurso é baseado em suas visões e sonhos. Também há uma adulação dos outros por interesse. Então, além da arrogância, tornam-se aduladores. Sua língua é servil em prol de interesses particulares, de lucro, benefício. Fazem acepção de pessoas com o propósito de vantagem financeira. Há, então, egoísmo, todo tipo de pecado, tanto no coração, mas também
na língua, na boca. Esse pecado do coração, então, ele vai ser visto na boca destes ímpios. Irmãos, ainda aplicações a partir desse texto. Cristo é o juiz soberano. Enoque disse, e cita a profecia, Judas cita a profecia de Enoque, o sétimo depois de Adão, que o Senhor vem para julgar entre as suas santas miríades. Cristo é o juiz, a autoridade universal, e Cristo vem para julgar os ímpios e destruir todas as suas palavras mentirosas, e Cristo também virá julgar os pecados da língua, dos ímpios que estão sorrateiramente no meio da igreja. Há um peso já evidente na Escritura, em suas obras, mas aqui nessa passagem, irmãos, e no texto de Enoque, também há uma ênfase naquilo que é falado, na sua arrogância, na sua murmuração. Então o Senhor irá silenciar esses opositores, irá calá-los. Eles serão convencidos do seu pecado. Também Cristo, o Rei, juiz, irá julgar pecados de favoritismo. E aqui temos um alerta, irmãos, contra o favoritismo, a adulação de pessoas influentes na igreja, especialmente esse tipo de adulação descrita aqui, ímpia, por motivos interesseiros, por motivos financeiros ou de glória humana. Isso é uma perversão da ética cristã, porque nós somos chamados a não fazer acepção de pessoas. Outro ponto importante aqui, irmãos, que é importante enfatizar diante desse texto, é que a Bíblia rejeita o julgamento hipócrita, mas não discernir o verdadeiro do falso. Isso é muito importante, porque o Senhor nos chama, através de textos como este aqui de Judas, a exercer discernimento, a exercer julgamento, juízo. E alguém pode dizer, mas há passagens bíblicas que diz que não devemos julgar, e o que o Senhor condena e o que devemos estar atentos é o julgamento hipócrita. Não o chamado ao discernimento, a avaliarmos todas as coisas, retermos o que é bom. Então a Bíblia faz distinção entre o julgamento hipócrita e o julgamento de discernimento. Então, o julgamento hipócrita é aquele que não tira a trave de dentro do próprio olho e olha o cisco no olho do irmão, aquele que rejeita identificar transgressões alheias pequenas, enquanto ignora os seus próprios erros. Então, esse é o julgamento hipócrita. O Senhor Jesus condena, está contra esse tipo de julgamento. O padrão que o hipócrita usa no seu falso julgamento será usado contra ele mesmo. Então isso é uma cegueira, isso é de fato algo lamentável e não deve ser ou não é característica dos santos. Então, hipocrisia, não fazer autoexame antes de corrigir a falta de um irmão, isso é algo então que é isso que Jesus de fato condena. Mas é necessário, irmãos, discernimento, avaliação, tanto para, especialmente, recepção de membros na igreja, também eleição de oficiais, pessoas para cargos na igreja. É necessário discernir a doutrina, a prática, identificar se possui qualificações para a liderança. Então, o discernimento, de fato, ele é necessário para nos capacitar, então, até talvez também ajudar algum irmão que esteja necessitado de uma exortação, mas é necessário, nesse sentido, discernir e julgar de maneira humilde, não o julgamento hipócrita, mas um discernimento autêntico diante de Deus e com o propósito de servir a Deus e glorificar a Cristo. Desse modo, irmãos, estejamos atentos a estas coisas, estejamos vigilantes como igreja e submissos a Cristo também, às orientações pastorais da Escritura, dos nossos pastores, dos líderes fiéis que o Senhor nos deu, e que não sejamos tolerantes com qualquer tipo de infiltração ou qualquer tipo
de semear de discórdia ou de divisão ou de descontentamento no contexto da igreja, coisas de fato que só são prejudiciais, afasta pessoas da igreja, faz com que muitos naufraguem na fé, porque estão vulneráveis à ação de pessoas malignas e mal intencionadas. Que o Senhor então nos proteja, tenha misericórdia de nós. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé para a oração, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu dia, pela tua palavra, por ter Cristo, nosso Rei, sobre nós, poder meditar, ó Deus, na Escritura, considerar estas coisas. Sabemos, ó Deus, necessitamos da tua misericórdia, nos dá sermos um povo santo, piedoso, nos dá, ó Deus, ter um coração quebrantado também, que isso venha a ser visto, ó Deus, na nossa prática, nas nossas palavras, ó Deus. Também nos dá discernir, ó Deus, separar o que é santo do profano e rejeitar, ó Deus, qualquer falso ensino, prática, discurso. Nos ajuda, ó Deus, a de fato discernir e não promover, ó Deus, aqueles que na verdade são inimigos da cruz de Cristo. Fortalece a tua igreja, ó Deus, levanta oficiais, ministros, abençoa a igreja, ó Deus, com sabedoria, com discernimento. Ó Deus, guarda o teu povo dos ataques do inimigo, de infiltração, ó Deus, de engano, de heresia, de comportamentos, ó Deus, não convenientes à igreja, de discursos, ó Deus, que corrompem. Assim, ó Deus, seja com o teu povo, que o Senhor mesmo venha pastorear a tua igreja e nos ajuda, ó Deus, como instrumentos teus também, sermos conselheiros uns dos outros. Também, ó Deus, exortarmos quando for necessário, em alguma situação, algum irmão, ó Deus, que precise disso para o seu bem. Dá-nos a tua bênção, uma boa semana, nos leva com a tua graça. Abençoa esta igreja, ó Deus, é o que pedimos e oramos no nome de Cristo. Amém.